Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Felipe Zolato e você está no canal da WinGrow. Essa é uma pequena série de 4 vídeos. Esse é o vídeo 2. No vídeo anterior, que é o vídeo 1, nós falamos sobre prospecção. Nessa série nós vamos falar sobre os 4 pilares da previsibilidade de faturamento e vendas. Nesse vídeo, que é o vídeo 2, nós vamos falar sobre qualificação. Roda a vinheta e vamos lá. Você já teve a sensação de que vende muito menos do que poderia realmente vender? Se você tem essa sensação, fique tranquilo. Muitas pessoas vendem muito menos do que poderiam vender. Isso porque elas ignoram um processo simples. Poucas empresas têm um bom processo de qualificação dentro do seu departamento comercial. Assista esse vídeo até o fim para entender como fazer os seus leads, os seus prospectos, comprarem mais de você, mais rápido e muitas vezes pagando até mais. E ainda indicando você para outras pessoas. O processo de qualificação, ele pode te dar uma dessas coisas ou todas elas juntas. E o empilhamento disso é o que acelera o crescimento de várias empresas ao redor do mundo. Sem exceções, todas as empresas que crescem de forma exponencial têm um excelente processo de qualificação de leads ou prospectos dentro do seu departamento comercial. Vamos lá. Se você é novo aqui no canal da WinGrow, já se inscreve no canal, curta e ativa o sininho das notificações. Isso aumenta as chances de você receber os nossos próximos vídeos. Bom, eu elenquei 3 grandes problemas que várias empresas que não têm um bom processo de qualificação enfrentam dentro do seu dia a dia. O primeiro deles é, muitas vezes você acaba vendendo muito mais barato do que realmente deveria. Ou seja, se você tiver um bom processo de qualificação, você pode aumentar o valor, você pode aumentar o preço, porque a qualificação, ela prescinde em gerar mais valor para o seu lead, para o seu prospecto. Ou seja, ele acaba ficando disposto a pagar mais do que você cobra hoje. Isso por si só já te proporciona um crescimento. Bom, um outro problema em não utilizar um processo de qualificação é que você acaba tendo um time de compra, de fechamento de compra muito maior, Ou seja, isso impacta diretamente o giro do seu negócio. Uma pessoa que de repente poderia tomar uma decisão e comprar de você em uma semana, ela acaba levando um mês, se você não qualifica ela corretamente. Então esse é um outro grande problema que os negócios enfrentam, porque isso atrasa o seu crescimento. E por último, muitas vezes você acaba vendendo por lead ou por prospecto errado. Isso é péssimo, porque você coloca dentro da sua empresa um cliente que não deveria estar ali. É um cliente que muitas vezes te gera transtorno e te gera problemas futuros. Ou seja, uma venda errada, ela tem um custo posterior para a empresa, porque ela vai precisar de um pós-venda muito mais... Você vai precisar dedicar muito mais tempo para esse cliente depois, ou às vezes até acabar devolvendo dinheiro, ou tendo uma crise de imagem, Ou seja, um cliente que poderia eventualmente falar bem de você e multiplicar a sua venda, ele acaba, na verdade, subtraindo a sua venda, ele acaba falando mal, não porque o seu serviço ou o seu produto é ruim, mas porque ele não era a pessoa certa para comprar isso, ele não estava exatamente dentro do quadrante, e às vezes ele até tem um problema, mas ele não tem um perfil, para fazer parte da sua carteira de clientes. Então esses são os 3 principais problemas. Muitas vezes você vende mais barato do que deveria, você acaba prolongando o processo de decisão dos seus clientes a comprarem de você, e muitas vezes vender para o cliente errado te gera não só um transtorno, mas também um prejuízo. Então esses são os 3 principais problemas em vender para os leads errados, em não ter um processo de qualificação. Bom, avançando aqui, se você não qualificar os seus leads de forma massiva e intensa, você corre um sério risco de ficar empatando com o seu negócio todos os meses, ou seja, de ficar sempre no 0 a 0. E isso acontece porque uma das melhores formas de crescer é gerar mais valor, porque isso multiplica suas vendas, porque as pessoas falam bem de você, e além disso, muitas vezes ela topa pagar mais caro porque você está gerando mais valor. Sem contar no upsell que você pode fazer, Porque cliente satisfeito é cliente que volta e compra de novo. Então, um dos princípios de crescer de forma acelerada é qualificar, é gerar muito valor para muita gente, ok? Segundo Gary Vaynerchuk, um dos pioneiros do marketing digital e que começou a usar sobretudo marketing de conteúdo para vender produtos, segundo ele, leads ruins
são resultados de conteúdos ruins. Então, a partir do momento que você sabe exatamente o que o seu público quer ouvir, qual o tipo de conteúdo que ele quer consumir um vídeo, um texto, ele quer ver um release de um produto, ele quer ver uma história, ele quer ver um estudo de caso, qual que é o tipo de conteúdo que ele quer consumir? A partir do momento que você sabe com muito mais precisão isso e entrega isso de uma forma muito mais efetiva, você gera mais valor e você reduz o time de compra. Né? Como a gente já disse, acelera o seu negócio, aumenta o giro do seu negócio. Então, esse é um princípio, né? Entregar um bom conteúdo para um bom lead é o que faz muitas vezes a diferença no negócio. E não só isso, né? Porque uma coisa é você qualificar a pessoa em uma sequência de conteúdo para poder gerar valor. Uma outra coisa é você validar que aquele lead está dentro do perfil que você deseja atender, certo? Muitas vezes, em alguns processos, logo que você captura o lead, você pode fazer uma sondagem. Na verdade, você deve fazer uma sondagem. O lead entrou na sua base, faz uma sondagem, seja por e-mail, formulário ou uma ligação. Vamos supor que seja uma ligação. Você liga e faz uma série de perguntas, você tem que ter um diagnóstico para poder validar se aquele cliente faz parte do perfil que você deseja atender ou não, tá ok? Agora vamos supor que seu produto não tem um alto valor agregado, a pessoa às vezes não quer receber ligação, você pode fazer por e-mail, mandar formulário, por aí vai. Mas você tem que dar um jeito de validar se aquele cliente está dentro do perfil da empresa ou não, entendeu? Esse é um dos pilares de um processo eficiente de qualificação. Eu vou listar outros dois aqui, eu peguei 3 ao todo. Uma outra coisa muito importante para se fazer logo no início é abrir um diálogo positivo com esse seu cliente, porque isso gera uma conexão, gera uma simpatia dele por você. Então você tem que abrir um diálogo e manter esse diálogo ao longo de um processo. Seja por e-mail, seja por telefone, seja por social media, né? Não importa como seja, abra o diálogo, abra uma conversa com esse cliente. Conte a história do seu produto, a história sua, da sua empresa para esse cliente. Faça ele sentir algum tipo de emoção, porque no fundo ele é uma pessoa. Né? Mesmo que você esteja no mercado B2B, por exemplo, quem está comprando de você é uma pessoa, não é uma empresa. É uma pessoa que representa aquela empresa. Então é importante, claro que à medida do possível, né? Você não vai ficar falando abobrinha para um decisor de alto nível de uma empresa que vai comprar um produto de alto valor agregado. Isso vai ser mais direto. Mas à medida do possível, cria uma conexão também. Isso faz a pessoa ficar com você. Além da sondagem, da abertura do diálogo, é importante você ter um processo de qualificação também. Seja por e-mail, telefone, enfim, social media, não importa como seja. Você tem que ter um processo, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Né? Se você sabe que todos os seus clientes têm uma objeção específica, ele tem uma dúvida específica, padroniza isso. Padroniza essa comunicação. Seja por scripts de venda, onde as pessoas falam por telefone, seja uma sequência de e-mail. Porque à medida que você padroniza isso, você multiplica, você escala os seus processos de vendas. E você testa, faz teste AB. Então você testa a sequência A e testa a sequência B. Qual converteu mais? Qual trouxe mais resultado? Né? Coloca mais recurso na que trouxe mais resultado. Se você só tem um processo de venda, você pode estar perdendo a chance de dobrar as suas vendas, por exemplo. Porque se um processo de venda te converte 5% em vendas da sua base de leads, né, e o outro processo te converte 10%, você tem a chance de dobrar. Agora, você só vai saber isso desde que você teste, desde que você faça o teste AB. Então é importante você ter várias sequências de qualificação e nutrição para poder saber qual que gera mais recurso. É assim que você acelera o crescimento. Se tudo que eu disse até aqui faz sentido para você, se inscreve no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações. Isso garante que você receba os vídeos 3 e 4 dessa pequena série. Se você não assistiu o vídeo 1, corre lá para assistir. Calma que a gente ainda não terminou aqui, né? Eu vou falar agora um pouquinho para você aqui o porquê que você deve qualificar. A gente já falou um pouquinho disso lá para cima, mas eu queria reforçar alguns pontos aqui porque isso aqui é muito importante, tá? Bom, então assim, a qualificação ela reduz o processo de compra e é por isso que ela acelera o seu crescimento. Ela aumenta drasticamente a conversão, porque é uma pessoa que enxerga mais valor, uma pessoa que tem mais simpatia, uma pessoa que se conectou melhor com você e isso tudo acontece desde que você qualifique ela o suficientemente bem, tá? Isso faz com que a sua conversão em vendas aumente. Então, além de reduzir o tempo de compra, você aumenta a quantidade de vendas. Só aí você já empilhou dois aspectos positivos, né, na questão de vendas. E além disso, gerando mais valor para o cliente, muitas vezes convence ele, você consegue fazer ele entender que na verdade o seu produto vale mais do que o que ele está pagando. E muitas vezes ele topa pagar mais.
Às vezes, se você tem um processo de qualificação bom o suficiente, você gera mais valor. Gerando mais valor, você pode cobrar mais. É só olhar para o mercado. Muitas vezes tem alguém cobrando mais que você. Talvez essa pessoa esteja gerando mais valor, né? E aí pode ser você, a pessoa do seu mercado, que se diferencia, que gera mais valor e cobra mais. Ou seja, que tem uma margem maior. E aí consegue entregar um suporte ao cliente maior. E aí consegue fazer uma entrega de um produto melhor. E aí você sai daquela guerra de preço. Para sair da guerra de preço tem que gerar valor, né? Você não sai de guerra de preço sem gerar valor. E uma das coisas que gera valor, como a gente já disse, é o assunto desse vídeo, é a qualificação. Então tenha um diálogo com o seu cliente. E quais são alguns processos digitais para poder qualificar bem o cliente? Um deles é isso aqui que eu estou fazendo, né? São vídeos. Você cria vídeos com conteúdos, dicas, coisas preciosas, coisas que o seu cliente precisa saber. Por exemplo, você está procurando aqui formas de vender mais, formas de ter previsibilidade de caixa, uma forma de saber mais ou menos quanto é que você vai ganhar no mês que vem. Você está procurando isso, eu gravei essa minissérie com os 4 pilares fundamentais da previsibilidade de vendas e faturamento, coisas que a gente usa aqui dentro da Grow, coisas que nós usamos em nossas consultorias aí afora. Então esse é um conteúdo que a gente sabe que os nossos clientes, os nossos prospectos querem saber. Então a gente grava esses vídeos aqui. Isso é uma forma de entregar valor. Agora existem outras coisas, por exemplo, você pode fazer um estudo de caso, mostrando o resultado de um cliente seu. Você pode fazer pequenos tutoriais, ensinando como usar o seu produto. Você pode fazer um release, comparação entre um produto A e um produto B. Tem vários tipos de vídeos que você pode fazer e as pessoas gostam de assistir. E esse é o melhor tipo de marketing que existe, né? É aquele marketing que a pessoa ela quer receber. Pode ser palestras, entrevistas, enfim, por aí vai. Use sua criatividade e referências do que estão aí para fora. Mas faça, né? Procura alguma coisa para fazer. Se não for vídeo, pode ser artigo em blog, por exemplo. Pode ser um case de sucesso, você pode fazer uma demonstração de um produto. Você também pode usar sequências de e-mail, sequências de postagem, sequências de ligação, porque não? Vamos supor, meu cliente nunca abre e-mail. Eu acho isso meio difícil. Uma parcela dos seus clientes eles abrem e-mail. A gente tem hoje em dia essa coisa de que o e-mail morreu, mas isso não é verdade, o e-mail não morreu. Uma parcela de pessoas abre o e-mail. Talvez esteja reduzindo a quantidade de pessoas que abrem e-mail. Mas enquanto tiver uma porcentagem significativa de pessoas abrindo seus e-mails, por que não trazer essa receita adicional no seu negócio? Vamos supor que de cada 100 clientes seus, 10% deles abrem e-mail. Você tem a possibilidade de trazer esses 10% a comprar de você, 10% de pessoas que não compravam por e-mail podem passar a comprar de você, ou se conectar com você, você prende a atenção, mantém a atenção, retém a atenção deles com você, enquanto ele está assistindo você, talvez ele não esteja vendo o concorrente. Bom, e nesse sentido de e-mail, isso é um mundo, essa questão de sequências de qualificação, isso é um universo que eu vou gravar vários outros vídeos falando sobre, né? Por exemplo, uma das ferramentas que você pode usar é o MailChimp. O MailChimp é um disparador de e-mail. Muito bom, a gente usa aqui no Grow. Existem ferramentas de automação de mensagens de WhatsApp também. Você também pode utilizar. Claro que tudo com muita cautela, né? Para não ser aquela empresa chata, né? E não acabar fazendo o efeito contrário do que você quer. E como construir esse conteúdo? Quais são as coisas principais que você deveria inserir nesses seus conteúdos? Existe uma coisa que se chama copywriting. Copywriting é uma técnica de vendas que surge nos Estados Unidos e chegou no Brasil recentemente. Na verdade tem alguns anos já, uns 5 ou 6 anos, mas é relativamente novo aqui no Brasil. Muita gente não conhece ainda, talvez seja o seu caso. Eu vou gravar outros vídeos falando mais sobre copy. Aqui eu vou dar um aspecto geral para você. O que compõe uma copy? Alguns gatilhos mentais. O que é um gatilho mental? O gatilho mental é um atalho do seu cérebro. Vamos supor que o seu cliente ele seja muito sensível a resultado, né? Então o resultado ele é um gatilho mental. Então você grava um conteúdo, faz um estudo de caso, mostrando o resultado do seu produto ou do seu serviço. Entendeu? Aquilo chama atenção, prende a atenção dele, ele assiste, ele fica conectado a você. No meio disso, você pode, por exemplo, contar uma história, fazer o uso do storytelling. O storytelling é ótimo porque ele conecta, ele cria um nível emocional. E aí, nesse sentido, você gera valor também. Não é um valor de resultado, mas é um valor de sentimento, é uma conexão, uma empatia. Isso tem valor também, ainda que seja um valor um pouco mais inconsciente, percebe? Uma coisa que é muito importante você tentar identificar, qual que é a sensibilidade do seu mercado, qual que é a sensibilidade do seu público-alvo. Ele provavelmente tem uma, talvez ele seja mais voltado a resultado, talvez ele goste de ver mais estudos de caso, talvez ele goste mais de histórias, talvez ele goste de provas concretas, provas científicas, por que não? Vamos supor, estudantes de medicina.
Provas científicas é uma coisa que tem muito valor para eles. Médicos também. Prova científica tem valor. Vamos supor, o jornalista, ele usa muito o uso da polêmica. E a polêmica é um negócio que chama atenção. Né? Por quê? Porque um dos princípios do copywriting é entender como o cérebro funciona. E quando uma coisa é polêmica, muitas vezes ela é uma ameaça. E a gente tende a prestar atenção em coisas que são ameaça, porque o nosso cérebro primitivo ele tenta preservar a nossa vida. É por isso que a polêmica chama atenção. Né? Em alguns modelos de negócio, como por exemplo o jornal, ele faz muito uso disso para ganhar dinheiro. Né? Você tem que encontrar qual que é o gatilho mental do seu mercado. Por exemplo, bolsa de valores usa muito o gatilho mental da ganância. E uma outra coisa que é importantíssimo no meio da copy são as objeções. Né? Existe então uma barreira das objeções que separa o seu cliente e a sua venda. À medida que você quebra todas essas objeções, você está muito mais perto de realizar a venda. Então é importante você identificar quais são as objeções, e existem as objeções clássicas, que eu vou falar disso em outro vídeo para esse aqui não ficar muito longo, você pode até comentar aqui embaixo se você quiser saber mais sobre isso. Mas assim, o fato é, identifica as objeções e produz conteúdo que mata a objeção, que quebra objeções. Existe técnica para isso, a gente vai falar em um outro momento. E você pode entregar esse conteúdo de quebra de objeção por várias formas, por e-mail, por telefone, você pode agendar uma demonstração, uma reunião com o cliente e quebrar essas objeções e conseguir converter muito mais vendas, tá ok? Bom, e por fim, se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse segundo pilar da previsibilidade de vendas, no quarto vídeo você vai começar a entender por que você usando prospecção, qualificação, conversão e otimização, você consegue ter uma previsibilidade muito mais certeira, muito mais precisa do que você tem hoje, tá? Talvez não faça sentido, talvez ainda não esteja muito claro na sua cabeça, mas quando chegar no quarto vídeo eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, assine o nosso canal, tá? Assina o canal, ative o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Pedro Felipe e você está no canal da WinGrow. Até a próxima.